Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Jack do canal Livros e Bichos e eu quero atualizar vocês sobre os livros que eu estou lendo. São muitos. Além daquela pilha de livros que eu seleciono um para ler cada dia, eu também tô lendo uns livros que eu tô lendo todo dia, tá? O primeiro é esse daqui que eu ainda não terminei, mas estou quase terminando, Lendas Japonesas. Eu tô na página 39. Esse livro é lindo. Coisa mais perfeita que vocês já vão ver na vida de vocês. Olha isso. É muita perfeição. E ainda tem as ilustrações de cada lenda. Enfim, gente, eu tô na 39. Deixa eu achar a 39 aqui pra mostrar pra vocês. Tô nessa daqui, ó. Enfim. Além de eu estar lendo esse, eu tô com um projeto de ler Alchemist. Quem quiser ler junto comigo, fique à vontade. Vamos ler juntos. Eu estou empolgadíssima com essa leitura. Eu não sei porquê, mas algo me diz que eu vou gostar bastante, que eu vou sofrer muito, mas vou gostar bastante. Tô na página 24. Tô na página 24. Que eu comecei ontem, no caso comecei hoje de madrugada. Eu tô lendo também Ecos. Esse livro também é lindo. Eu peguei Ecos porque eu tinha ouvido falar que ele era um livro de contos. Acontece que eu já não sei se ele é realmente um livro de contos. Mas, independente, já peguei para ler, vou continuar lendo até o final. Todos os dias pegando um pouquinho para ler. Além disso, eu estou lendo este daqui, que é A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Esse aqui eu tô na página... Eu não sei porquê, mas o fitilho desse livro é bem pequeno, mas tudo bem, bem curtinho. Tô na página 41, né? Porque esse aqui, dentre todos esses livros, foi o que eu peguei mais anteriormente para ler, né? É um livro lindo também, cheio de brilho. Enfim, inclusive por dentro, né, gente? Eu mostrei todos e não mostrei esse. É lindo demais. Além desse corte estarrecedor. Mas vamos lá. Eu tô muito empolgada com todas essas leituras, porque todas estão sendo maravilhosas. Além, é claro, das leituras que eu divido cada uma para ler um dia, um seguido do outro, né? Hoje foi o dia de ler Trono de Vidro. Eu já escutei, eu não estou com muita vontade de ler esses livros, gente, que eu tô demorando para terminar, porque quando eu começo a demorar demais para terminar um livro, eu começo a cansar de ler. Aí o que eu faço? Eu escuto. Eu coloco a IA para ler para mim, né? E aí, vida que segue. Quem gosta disso, gostou. Quem não gosta, não gostou. E eu sigo a minha vida com as minhas leiturinhas muito feliz e plena, né? Exceto nos momentos em que eu apareço chorando aqui. Enfim, gente. Inclusive, vou ler uma lenda japonesa agora, né? Tô dando uma pausa de Ecos. E aí, depois que eu ler essa lenda, eu vou voltar para Ecos. E depois de Ecos, eu vou ler mais uma lenda. E aí, eu vou pra Pequena Sereia.
E Alchemist vai ficar sempre por último. Ou pelo menos eu acho que eu vou deixar ele sempre por último. Porque aí, se eu deixar ele por último, eu vou ter a impressão de que eu tenho mais tempo de lê-lo. Não sei se faz sentido na cabeça de vocês, mas faz sentido na minha cabeça. Aí é isso que eu vou fazer, porque eu quero muito ler este livro e avançar cada vez mais na história. E já estou ficando estarrecida com muita coisa que tá acontecendo na história. Eu tô tipo... Gente, mas tudo bem, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu sou um problema quando eu tô animada. Eu também sou um problema quando eu tô desanimada. Eu sou um problema, a verdade é essa. Enfim. E eu ainda tenho que lavar aqui o pescoço, que na verdade eu não alcanço direito. Eu até alcanço, mas eu não vejo. Então eu tenho que pedir pra minha mãe tirar o azul do pescoço que ficou da tinta do cabelo. Eu esqueci de pedir pra ela. Também ela não parou em casa direito. A coitada tá fazendo um zilhão de coisas. E só tem ela pra eu pedir pra fazer isso, porque se eu pedir pra qualquer outra pessoa, a pessoa vai achar ruim, então tem que esperar um momento em que ela parar em casa, quieta, pra ela poder me ajudar com isso, né? Aí a minha cara até hoje tava azul também, aí eu tirei o azul da cara é mais fácil porque eu tô vendo, né? Mas enfim... E não, o cabelo não ficou azul, ficou um preto, um verde, um preto esverdeado. E eu vou ficar com o cabelo assim por enquanto, mas vou resolver esse problema no começo do mês que vem, acredito eu. E é isso. Tem um negócio na minha mesa. Ah! Tirei. Tirei. Enfim, é isso. Essa é a atualização, que era pra ser breve e acabou sendo longa, mas não tem problema. Eu sei que vocês estão cansados de me ver com esse top, mas, gente, é o top que eu mais gosto, é o top mais confortável que eu tenho. E vocês vão ter que me ver muito com ele. Inclusive, eu uso ele como blusa, eu uso ele como... Até porque ele é um top, né? Então dá pra usar como blusa. Dá pra usar com blusa? Não sei, mas eu uso com blusa. Enfim, não tenho só essa roupa. Como vocês podem ver, tenho mais roupas, mas gosto de usar essa. É isso, Brasil.
Gente, ignorem o meu cabelo caótico, tá? Por favor. Que eu vim aqui falar sobre um negócio importante. Eu vim aqui dizer que Ecos provavelmente vai ser um livro que vai me fazer chorar. E que eu não esperava por isso. Eu esperava um livro de contos, ou se não fosse de contos, beleza, ia ter uma história ali interessante e tal, que eu esperava que fosse interessante. E acontece que é muito mais que interessante. É um pouco da minha vida. Simplesmente aqui a gente vai ter a história do Frederick, tá? Eu tô na página 46, abri pra falar pra vocês onde é que eu tô. Tô no capítulo 4, tá? E, gente, para tudo que eu não esperava acompanhar a história de um garoto com deficiência. Me pegou desprevenida, tipo, sabe? Tipo, ele fica regendo as músicas, ele escuta a música na cabeça dele e ele rege a música. E ele tem um amigo imaginário que é Hansel, que na verdade é da história de João e Maria no Brasil, que a gente traduz como João e Maria, né? E aí ele tem um amiguinho dele que é o Hansel, e aí ele vê o Hansel, ele escuta o Hansel, ele conversa com o Hansel, enfim. E enfim, ele tem uma memória maravilhosa, que é uma coisa que eu não tenho, eu queria ter, mas eu não tenho. Ele tem uma memória incomparável, incomparável. E ele é muito bom em música. Também o pai dele sempre influenciou essa questão da música na família, né? Então, beleza. Até aí tudo bem, tudo certo. Mas ele sofre bullying na escola. Porque ele é desse jeito. Porque ele é diferente. E independentemente de ele ser ou não um garoto com deficiência, tá? Porque pode ser que ele só seja superdotado, tá? Mas alguma coisa eu sei que ele tem pelo pouco que eu estudei, tá?
mas não sei diagnosticar, não sou psicóloga, não sou psiquiatra. Então, beleza, a gente para por aí. Alguma coisa ele tem, não sabemos o que. Beleza. Gente, eu vou ler isso aqui para vocês. E vocês vão me dizer se isso não é de partir o coração. Ele olhou para o pai incrédulo. Ele não iria para o hospício, nem voltar para a escola? Não teria mais que pensar no caminho mais seguro até a sala de aula? Nem se desviar da comida tirada nele durante o recreio? Ele não teria que dividir qual canto do pátio decidir, perdão. É bem que estranho que estava errado isso aqui. Ele não teria que decidir qual canto do pátio lhe traria mais proteção? O menino sorriu e as lágrimas escorreram para o seu rosto. Porque, né, ele foi mandado embora da escola. Ele foi mandado embora da escola, né? O diretor teve uma conversa ali com o pai dele para mandar ele pro hospício, por isso que ele achava que ia pro hospício, enfim. Gente, não esperava por essa. Sabe, tipo, eu sabia que provavelmente, assim, a gente vê a capa, a gente pensa o quê? Vai ser uma história tocante, vai ser uma história, né? Vai ser alguma coisa assim. Mas eu não esperava ser alguma coisa com a qual eu me identificasse, caramba. Porque eu sou uma pessoa com deficiência, né? Eu sou autista, eu tenho transtornos mentais também e tudo mais. É um monte de coisa que eu tenho. E aí eu vou e encontro uma pessoa parecida comigo. Por quê? Porque ele tem esse monte de coisa? Não sabemos exatamente o que ele tem. Mas a questão do bullying na escola. Eu sofri muito bullying na escola. Eu passei por uma capenga de coisas na escola que me fizeram ter uma dificuldade ainda maior, porque eu já tinha dificuldade de socializar, eu comecei a ter mais dificuldade ainda, né? E não conseguia confiar nas pessoas, e eu não estava errado nisso, realmente não podemos confiar nas pessoas. Com a escola eu aprendi isso, entendeu? E é isso, cara. Tipo, eu não esperava, só queria compartilhar isso com vocês e dizer que provavelmente Jack irá chorar com esse livro. Nossa, gente, já não bastava que o livro tem um monte de coisa que é relacionado com o nazismo, tipo, em algum momento do livro é mencionado que o pai do garoto, do Frederick, o senhor Schmidt, não sei como é que pronuncia essa palavra, Schmidt, não sei como pronuncia, mas o senhor Schmidt, eu não sei, enfim, ele desaprova, né, a fala do Hitler, né, na época. Tinha o Hitler, ele falava certas coisas, ele defendia certas coisas, ele criava certas leis, enfim. Ele não era a favor desse negócio da, não sei o que, ariana, né, da raça ariana, né. E aí ele não defendia, ele era contra que o Hitler ficava criando lei contra os outros terem opinião, mas o exército dele tinha, além de poder ter a opinião que quisesse, podia rebater a opinião de quem quisesse e podia fazer isso com violência. E aí, além disso, que eu não sei se vai ter alguma influência na história esse negócio do Hitler, mas apareceu aqui, vale se ressaltar que apareceu aqui na história.
ainda vou ter que passar por esse negócio, cara. Como assim? Esse livro me odeia. Esse livro me odeia. E o pior, ainda tenho um livro pra ler, 2 livros pra ler hoje. 2 fucking livros pra ler hoje. Não consigo largar isso daqui. Não consigo largar. Ai, que raiva. Ah, sério. Ai, não acredito. Por quê? Eu tava tão bem, aí vim me lembrar da minha infância, da minha adolescência. Que ódio. Ah. Gente, depois de comer, né, jantar, pedi pra minha mãe fazer isso aqui no meu cabelo, porque eu já não estava aguentando o tamanho desse cabelo. Imagina se ele crescer mais, e ele provavelmente vai crescer, né? Eu vou deixar crescer, mas não sei até quando, e não sei até onde, mas é isso. Eu finalmente senti vontade de ler A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Então, vamos lá e ver o que acontece nessa história. Eu espero muito que o Tritão se ferre. Oi, gente. Só para atualizar vocês, eu tinha estudado, no caso escrito, o módulo 3, o restante do módulo 3 hoje à tarde. Tô no módulo 4 agora, que é o último do curso que eu fiz. E agora há pouco, agora mesmo, agora, eu estava fazendo lições de inglês e espanhol. Foi extremamente estressante. As lições de espanhol são muito estressantes, tá? As lições de espanhol são muito estressantes. E a pronúncia de quem devia servir de exemplo para quem tá estudando é uma porcaria. Então, assim, me estressa. Não só isso me estressou, muita coisa me estressou, porque eu gosto de quando as coisas estão escritas, explicadas, e aí eles metem lá um vídeo com um monte de coisa, sem legenda, sem nada, e aí não tem escrito, não tem uma lista, não tem nada, e aí eu fico o quê? Puta. Agora, vou ler uma lenda japonesa pra relaxar, tá? Não sei onde foi parar o livro, achei o livro. Depois vou continuar a minha leitura de A Pequena Sereia. Está interessante. Pequena Sereia achou um rapaz humano interessante. Vamos ver no que isso acaba. Né? Espero que não acabe como na história da Disney. Enfim. E aí depois eu vou ler Alchemist. Só que aí, antes de ler Alchemist, eu vou fazer alguma outra coisa que me relaxe. Oi, gata, tudo bem? Você veio compartilhar do meu estresse? Não? Ok. Gente, sério, eu me estressei horrores. Horrores, nossa. Estou com dores no meu corpo, porque eu fiquei sentada por muito tempo. E eu fiquei sentada de uma maneira muito desconfortável, então não deu certo dessa vez. Sentar com a mesa não deu certo no sentido de conforto. E aí é isso. É isso, Brasil. É isso. Oi, gente. Hoje eu pedi pra minha mãe limpar o meu pescoço, tirar aquela tinta azul. Ou foi ontem? Não, foi hoje. E aí, hoje é dia de ler Cronos. Eu estou na página 67, né? Tá aquela explicação toda sobre a família da personagem protagonista, da sua origem,
do que é o Cronos e etc, das viagens no tempo, né, dos amuletos, tals. E aí é isso. Eu acho que Cronos é um livro bem difícil de entender, tá? É uma ficção bem difícil de entender, na minha opinião, tá? E aí, mas eu vou continuar lendo para destrinchar direitinho o que tá acontecendo, o que é, o que não é, enfim. Aí eu terminei o livro de lendas japonesas, que é esse daqui. Esse daqui eu terminei ele, né? Que é um livro ilustrado e as ilustrações são divinas, simplesmente divinas. Mas enfim, o que está acontecendo aqui em Cronos? Como eu já falei, está sendo explicada a questão da biblioteca, eu esqueci o nome dela, gente. Da Kate, né? Que é a avó da Kate, que ela gosta de ser chamada de Kate também, né? Que é a neta da Catherine, que ela gosta de ser chamada de Kate, e a outra também gosta de chamar de Kate. E aí tá explicando, né, sobre a questão da família do Harry, que é o pai da menina, né, que eu também esqueci o nome, Kate. Acabei de falar o nome dela e já esqueci, que história é essa? Enfim, desculpa, gente, eu tô morrendo de sono. E aí, os pais do Harry, que ele foi criado por pais adotivos, e aí ela conhece os pais verdadeiros dele, que tinham conexão com o Cronos. O Harry, o próprio Harry, ele vê uma luz no amuleto, uma luz rosa, tá? A Kate, ela vê uma luz azul. A Catherine, não lembro agora, acho que é verde. E por aí vai. Também não sei a diferença de cada cor que o povo vê, porque ainda não explicou aqui, tá? E é isso. É isso. Oi, gente, vamos finalizar esse vlog, né? Eu vou finalizar com o saldo até agora do dia, né, de leituras. Primeiro, eu terminei esse livro aqui. Deixa eu pegar ele. Lendas Japonesas, eu terminei ele, tá? Faltava bem pouquinho, acho que faltavam umas 3 ou 4 lendas ainda para ler. Então foi tranquilo. Eu estou lendo agora, tipo, no momento, eu estou lendo Ecos. Eu estou na página 48, tá? Estou na página 48. Estou amando Ecos, é uma história muito, muito instigante. É uma história muito fantasiosa. Eu amo fantasia, é uma história infantil, pelo que eu entendi aqui. Só que eu não sei se ela vai ter coisas sombrias ou não. E também é uma história sobre um garoto que talvez seja um garoto com deficiência. Então, e também é uma história. Nossa, tem muita coisa nesse livro. E também é uma história com a presença aqui do hitlerismo, né? Então, assim, tem muita coisa. Tô gostando bastante. Aqui eu li Cronos, né? O primeiro livro que eu tô lendo. E eu tô gostando. Foi um pouco difícil de entender como funcionavam as coisas da questão da viagem no tempo. Ainda tô processando algumas coisas, tá? Não vou mentir pra vocês.
mas deu para entender o básico, deu para entender o principal, né? O que aconteceu aqui, mais recentemente no livro, foi que a Kate, ela ou voltou no tempo ou foi pro futuro. Eu acho que ela foi pro futuro, mas eu não tenho certeza. Eu acho. Pode ser que ela tenha ido pro passado também. Eu não sei. Eu não sei se ela foi pro futuro ou pro passado. Mas ela viajou no tempo. Porque, como a gente vai entender. E é isso. Por enquanto foi isso, tá? Como vocês sabem, eu ainda vou ler hoje A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, né? E aí, depois que eu ler A Pequena Sereia, eu vou ler Alchemist, que é uma leitura que eu convidei as pessoas a lerem comigo, né? Quem quiser, quem não quiser, não quer. Quem não quiser, não quer. Quem quiser, quer. E é isso aí. Eu sei que eu fiz o convite porque é um calhamaço, vai ser uma leitura longa, né? Então é bom ter companhia para acompanhar a gente. Enfim, obrigado por ter chegado até aqui, obrigado por toda a interação que vocês têm tido nos vídeos, de curtir, assistir. Por favor, compartilhe o vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para você continuar recebendo os vídeos do canal. Beleza? Tchau, tchau. Beijinho.